Falta de decoro, de vergonha na cara, né? Como dizia minha mãe. Não tem uma gota de vergonha na cara, incrível. Que é sobre uma fala do Flávio Bolsonaro, né, defendendo a apropriação de joias pelo pai. É personalíssimo, independente do valor. Né? Coloca aí, deixa aí. Flávio Bolsonaro defende a apropriação de joias pelo pai. É personalíssimo, independentemente do valor. Né? O diamante, todo mundo sabe da história, né? O diamante, 16 milhões de reais. Tem outros também, de relógios, de 400 mil reais. E o Bolsonaro tentou, na mão grande, aí, pegar para ele isso aí. O entendimento do TCU não é isso. O objeto personalíssimo é perfume, sabonete, né? Não é joia de 20 milhões de reais, claro, evidente, né? O que você acha disso aí, Renatinho? Não, Yara, né? Em vez da Yara falar. O que você acha disso, Yara? É muita cara de pau, né, velho? Eu fico assim, eu dou Tocantins inteiro para ele, porque Palmas é pouco. É inacreditável a cara de pau desse povo. Eu já falei que é novela, né, Miguel? Eu acho que devia ter uma vinheta, pedir para o Gui fazer, né? O caso das joias, ter uma vinheta assim, porque, ai, gente, é inacreditável. E o roteirista se supera da família Bolsonaro. Ó, tem netinha, tem joias, pessoal, tem conjugal. Ô, Miguel, esse pessoal precisa de uma pequena formação, uma liçãozinha da diferença entre público e privado. Eles faltaram nessa aula, sabe? De forma dramática. É muito surreal. Falta de decoro, de vergonha na cara, né? Como dizia minha mãe. Não tem uma gota de vergonha na cara, incrível. O Flávio Bolsonaro ele foi na tribuna do Senado defender o pai, né? Segundo o Flávio Bolsonaro, o entendimento do Tribunal de Contas da União é recente. Só que é mentira. O acordão que trata do assunto, né? Até a notícia aqui explicando, é de 2016. Não tem nada de recente. 2016, já tem um tempo antes do Bolsonaro entrar no governo, né? E o entendimento do TCU é que objetos de alto valor não são acervo privado. Não são. Já teve problema no passado, né? Mas o TCU regulamentou isso, né? Você tem acervo privado para objetos personalíssimos, né? Perfume, sabonete, né? Uma coisa barata, né? Batom. Uma camisa, um presente que é uma camisa de time de futebol, entendeu? Mas não uma joia de 16 milhões de reais, senão vira bagunça. Imagina se um presidente da República... Né? É patrimônio. Muito caro, pode configurar. É claro que eticamente totalmente errado, né? O Bolsonaro não tem noção nenhuma, né, Renato? Não se aceita um presente de 16 milhões de dólares, né? Não se aceita um presente de 16 milhões... isso não é presente, a gente sabe que essa história ainda vai render muito, tem muita sujeira por detrás disso, e nenhum presidente da República sério aceitaria um presente deste valor, né? Isso, né, não é nem simbólico, não é nada que diga respeito à cultura daquele país, porque os presentes que são dados, né, tem uma certa formalidade, que eu acho isso tão brega, tão antiquado, isso precisaria ser, inclusive, revisto, essa coisa de estados ficarem dando presentes um para o outro, mas quando é uma coisa simbólica, que representa a cultura daquele país, a amizade entre povos, tem que ter uma razão cultural e política para você presentear um presidente ou presentear o Estado, né? Porque presentear o presidente pessoalmente também tem que ser uma coisa muito... eu acho que falta, é isso que eu quero dizer, acho que falta uma liçãozinha de casa que diferencie o que é público, o que é privado, o que é a relação entre dois estados nacionais, que é de amizade, que eu acho que sim, pode haver, mas uma joia de 16 milhões, isso é só um conjunto, né? Esses 16 milhões de reais é um dos conjuntos. Teve outro lá que ele levou para o acervo privado.
né? Pois é. Que agora, em cima da hora, aliás, nem está claro isso, mas eu quero ver se vai voltar. A gente está esperando, se vai voltar para o acervo público. Ele é muito louco, esse Bolsonaro, né? Quer dizer, louco não é a palavra certa. Ele não tem caráter, né? No bastidor, segundo o repórter apurou, ele não queria deixar para o Lula, não queria deixar a joia para o Lula, né? Olha que não é do Lula, é do Estado brasileiro, se fosse, não é para o Lula, ninguém ia usar essa joia, que aliás é feia, é brega, eu não entendo quero dizer assim, que eu não sei, quem entenda de moda aqui é a Yara, mas é breguíssimo aquele colar. Eu concordo, né? Renata, eu concordo, e aquela coisa, sabe para quem usar? O monarca, que continua sendo brega, que já é... No século XVIII, né? O cerne do treco é ser brega, usar aquelas coisas, é brega. A minha mãe, Renata, vendia joia antes de ser servidora pública. Eu tomei trauma, porque eu perdia tudo, ela ficava pé da vida comigo. Eu falei, ela, minha filha, eu gosto de coisa do camelô, mãe. Eu gosto de negócio com pena, com não sei o quê, meio riponga. Então, comigo não dá certo. Imagina um brinco de diamante valendo 5 milhões de reais e aí você perde. Você vai na festa, cai no chão. Eu já uso só um, porque eu sempre perco outro. Eu falei, quer saber? Eu vou usar só um, que aí pronto, que não tem importância. Eu até dei um monte para a Sinara, o outro. Eu não uso, velho. Para mim é jogar dinheiro fora. Me dá joia. Marca suíça. O que tem a ver com a Arábia Saudita isso? Pois exatamente. Então tem muita história por detrás desse colar e desses presentes que, para mim, tem outro nome, é corrupção de alguma maneira. A gente vai precisar entender exatamente o que está por detrás disso, mas tem muita coisa por detrás disso que ainda vai ser desvendada, e nós não podemos deixar isso barato, né? O Bolsonaro não pode se livrar disso tão facilmente, não. Ainda tem aquela história, Yara, que o jornalista apurou, vamos esperar alguma confirmação disso, né? Que a Michelle falou que não sabia de nada, né? Aí o Bolsonaro queria roubar as joias da Michelle. É bem Bolsonaro isso, né? Além de ser ladrão da própria mulher, ele já roubou a outra mulher dele, né? Eu trouxe a notícia aqui. Sabe dessa história, né, Renata? A outra mulher, a ex-mulher do Bolsonaro, o Bolsonaro é tão desonesto que ele limpou o cofre. Ele e a mulher tinham um cofre em conjunto, né? Conta conjunto, conta corrente, né? Às vezes tem com o marido, né? Mulher... Aí eles tinham um cofre no Banco do Brasil, onde eles guardavam joias, né? O valor de 600 mil reais. Já começa estranho, né? Não ganha salário para ficar tendo esse tipo de patrimônio, mas enfim. E aí a mulher foi lá, depois que eles começaram o processo de divórcio, a mulher foi lá para pegar as joias dela, né? É dela, né? O Bolsonaro não usa joia, né? Ele é brinco, essas coisas. Aí a mulher foi ver, não tinha nada. O Bolsonaro limpou o cofre. Entendeu? A gente não sabe o foro íntimo das pessoas, o tipo de fantasia, o que ele usa, tem isso usa, também. né? Exatamente, eu falei isso. Vai que ele é dress code. Dress code não, crossdresser, que gosta de se vestir de mulher, que não tem problema nenhum, não é juízo moral, mas é porque a pessoa tem um discurso tão transfóbico, homofóbico e essa masculinidade frágil, né? Mas tipo os reis do século XV, XIV, os sultões, eles usam essas coisas bregas, esses colares, né? Acho que é uma coisa de poder. E o Bolsonaro, ele tem um fetiche do poder, né? Alguém ainda vai estudar isso, não é a minha área, mas além de todas as patologias que eu acho que ele tem, claro que as patologias não servem para amenizar os crimes conscientes que ele cometeu, né? Mas que ele tem muitas patologias, ele tem. E uma delas é esse fetiche do poder, né? E as joias, talvez, né? Tragam. É até engraçado você falar isso, Renatinha. Você sabe que eu estudo moda, né? E moda, a gente sempre se vestiu, mas a moda ela foi criada junto com o capitalismo. O início da moda, ela é ali no início do mercantilismo. E quando você fala desse símbolo de status, né? E que de fato era, não é à toa que o Luís XV, aquele salto alto, foi, né, inventado por um rei francês, mas a burguesia ela usa a mulher como bibelô.
Acho que isso também explica a Michelle Bolsonaro. As joias femininas são mais caras, homens usam joia, mas são menos exuberantes, né? E isso tem a ver com o ditatorial, essa história do sultão, da monarquia, né? Lá de trás, antes até dos Estados-nações e da democracia liberal, como a gente conhece hoje. Não estou dizendo que é melhor ou pior, não é isso, mas esteticamente o homem optou por virar um urubu, né? Que é usar o terno e tem um símbolo fálico que ele prega no pescoço, que é a gravata. Que aí é a única coisa que tem cor, aí você bota o que você quiser. Para que serve a gravata? É um símbolo fálico. E o terno é uma armadura, né? Então, talvez ele tenha esse fetiche aí de roubar o papel da Michelle de bibelô, né? Mas esse fato afetou muito a reputação da Michelle Bolsonaro, né? Vamos ver como é que vai. Tem pesquisa, inclusive, mas é claro que afeta. Inclusive, teve essa matéria aí da Maria Cristina Fernandes do Valor, baseada na pesquisa da Coes, que não afetou a reputação do Bolsonaro, só que eu acho isso balela. Viu? Claro que afeta. Viu? Eu analiso pesquisa, Renata e Yara, mas uma coisa que eu aprendi analisando pesquisa é que nada é mais poderoso que bom senso. Nenhuma pesquisa é mais poderosa que o seu bom senso. Você não pode achar que a pesquisa fica além do bom senso. Um fato como esse, é claro que afeta. Né? A pesquisa ela pode não conseguir capturar aquelas nuances, mas afeta. Entendeu? Afeta, vai afetar. E eu sei que na política existe muita inércia. É muito difícil a pessoa mudar de preferência política. Né? É um processo lento, cumulativo, né? Vai ficando custoso, vai ficando pesado. Né? Tem que ficar defendendo o Bolsonaro. Mais uma merda do Bolsonaro. Estou 4 anos defendendo o Bolsonaro e só faz merda. Perdeu a eleição, agora vem com essa história de joia. Tem uma hora que a ruptura vem, mas sempre vem. Mas é um processo que demora mesmo. Né? E que acho que vai... E essas joias vão ajudar a distanciar um setor da população para ver o baixo nível do Bolsonaro. Né? A gente até comentou aqui com a Yara que o Bolsonaro fez coisa muito pior do que roubar joia. Né? A má gestão da pandemia, né? Para começar. Né? Mas isso aí tem um impacto midiático muito forte, é simples, né? É uma pequeneza, uma baixeza. Né? Hoje foi divulgado o vídeo, a novidade hoje que foi divulgado esse vídeo, que está o sargento Jairo. Que coisa deprimente aquilo, Renato. Que coisa deprimente, o carinha lá, né, pedindo para o auditor, tô com o celular aqui, eu tô com o fulano no celular, fala com ele aqui no celular. O auditor nem acredita naquilo. Eu não posso falar com o celular com ninguém, não. Tem um documento, filho. É base, documento, aqui é lei, isso aqui, não sei se nas Forças Armadas é assim, entendeu? Cara, eu tenho que pegar uma metralhadora, né? Não, fala aqui com o fulano no celular. Não, filho, tem que ter um documento do Exército para pegar a metralhadora. Impressionante o baixo nível desse pessoal do Bolsonaro. Impressionante. Né? Realmente é escandaloso, né? No dia 29 de dezembro. E o cara ainda fala, né? Não, é porque estamos na transição aí, né? Mas está tranquilo, mas é que não pode deixar para o outro, né? Sei lá, tem uma hora que ele fala uma coisa dessa. Eu vi na live do Demore hoje, que eu não tinha visto na Globo. Não, ele fala isso. Cara, que surreal. Ele queria deixar para o Lula, né? Na bastidor é porque ele não queria deixar para o Lula. Né? Ele acha que o Lula ia pegar o quê? Aquelas joias e vender, ficar parceiro privado dele. Ele acha que o Lula... É impressionante, é porque geralmente a pessoa costuma ver no outro, né, o que ela mesmo é.